Estou gravando de novo, vamos lá. Bom, vamos lá. Princípio da fungibilidade. Já ouviram falar do princípio da fungibilidade, gente? O que é esse princípio da fungibilidade? Deixa eu explicar para vocês. É o seguinte. A gente tinha esse princípio textualmente, né? No código lá de 1939. Essa palavra fungibilidade, ela não aparece nem no Código de 1973 e nem no Código de 2015. Não aparece. Mas dá na cara que existe a fungibilidade no processo, tá? A gente tem certeza disso. Até porque, por causa de algumas... Eu vou mostrar para vocês, tá? Algumas normas. Mas vamos lá. O que é o princípio da fungibilidade? É o princípio que permite, tá? Que eu receba, vou falar bem de forma mais simples possível. É o princípio que permite que eu receba o errado como certo. É o judiciário, é o legislador sendo uma mãe, e falando assim, meu filho, aqui é o seguinte, encontrar um trem para você aqui, meu filho. Se você fizer errado, interpuser o recurso errado contra essa decisão, eu vou recebê-lo como se certo fosse, tá? Então, eu faço, por exemplo, um recurso X e o recurso correto era o Y. E o juiz fala, olha, você fez X, tá errado, mas vou receber o X como se Y fosse, tá? Cadê o Lucas? Lucas, olha aí. Presta atenção, Lucas. Eu não tenho um recurso só para todas as decisões. Pronto. Mas pelo princípio da fungibilidade, eu posso fazer qualquer um que o juiz vai receber o certo como errado, não é isso? Essa que seria a minha dúvida aí, se ele recebe, o que ele faz. Não recebe. Professora, você acabou de falar que recebe, você ficou doida? Não é o princípio da fungibilidade, ele pode receber o certo como errado? Só em alguns casos, tá, gente? Se eu fizer um agravo de instrumento contra uma sentença, meu recurso não vai ser conhecido, porque tá errado. Agora, em alguns casos, eu vou mostrar para vocês quais são, tá? Se eu fizer o recurso errado, o juiz pode receber como certo. Porém, gente, não é em todos os casos. Porque se fosse, Lucas, vou te falar um trem, se fosse, eu ensinava só apelação para vocês. Falava, gente, faz só apelação. Se não for o caso de apelação, o juiz vai receber como certo mesmo. Eu ficava ensinando 9 recursos para vocês. Aí vocês já saíam da aula agora e já iam assistir TV Globinho. Nem sei se tem TV Globinho ainda. Né? Iam cuidar da vida de vocês. Né? Mas não é o caso, gente. Tá? Eu só posso utilizar isso em alguns casos bem específicos. Tá? E aí, se você chegar aqui ó, no meu texto, fala que a gente só poderia utilizar, né? Havendo uma dúvida objetiva decorrente da lei ou da doutrina e havendo inexistência de erro grosseiro. Na prática, gente, o código, ele já me deu 2 casos em que a gente tem o princípio da eventualidade, da fungibilidade, tá? Um deles está aqui, ó, no 1024, se eu não me engano. É o 1024, parágrafo 3º. Está falando sobre os embargos de declaração. E aí ele fala nos embargos, ele fala aqui, ó, nesse parágrafo 3º. Não sei se eu consigo aumentar minha tela aqui, acho que não. Mas aqui, ó. O órgão julgador conhecerá os embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais, de modo a ajustá-las às exigências do 1021. Então, eu tenho 2 recursos diferentes. Um é embargo de declaração, o outro é o agravo interno. Se eu fizer embargos de declaração e o tribunal entender que aquilo ali não era um caso de embargo de declaração, mas de agravo interno, ele pode receber os embargos de declaração como se agravo interno fosse. Aí, gente, não precisa da palavra fungibilidade. Obviamente, estão utilizando do princípio da fungibilidade para receber o errado como certo, tá? E o outro tá lá no 1030, se eu não me engano.
Não, não é 1030, não. É o 1032 e 1033, tá? Aqui, ó. Tá? Se o relator, no STJ, entender que o recurso versa sobre questão constitucional, deverá conceder prazo de 15 dias para que o recorrente demonstre a existência de repercussão geral e se manifeste sobre a questão constitucional. Então, se eu fizer um recurso especial e o STJ entender que ali não houve ofensa à lei federal, mas sim ao texto constitucional, ele vai receber o meu recurso especial como se fosse recurso extraordinário e vai remeter para o STF. Tá? E o contrário também. Se o STF considerar reflexa ofensa à Constituição afirmada no recurso extraordinário, pode pressupor a revisão da interpretação da lei federal ou de tratado, remetê-lo-á ao STJ para o julgamento do recurso especial. Então, se eu fizer um recurso especial e o STF falar, não, aqui é um recurso extraordinário, perdão. Se eu fizer um recurso extraordinário, o STF pode falar assim, não, aqui não houve ofensa à Constituição, houve ofensa à lei federal. E aí ele remete para ser julgado no STJ, ou seja, ele recebe o recurso extraordinário como recurso especial fosse. Recebe o certo como errado, o errado como certo, pelo princípio da fungibilidade. Esse princípio da fungibilidade é justamente isso, é receber o errado como se certo fosse, mas só vai acontecer nesses casos, tá? Não pode ser em todos, é só nesses casos. Professora, e se eu fizer o recurso errado em outros casos? Você perdeu o seu recurso, ele não vai ser julgado, tá? Então, é só nestes casos. Embargos de declaração e agravo interno, recurso especial e recurso extraordinário. Ok, gente? Beleza. Tem joinha aí para vocês porem para mim, não? Ah, qual que você não entendeu? Todos os 3 últimos artigos que eu falei? Vou voltar lá, Larissa. Aliás, nem vou voltar, não. Vou explicar daqui, tá? O que eles estão querendo dizer? Estão querendo dizer o seguinte. No caso do recurso especial e recurso extraordinário, tá? Eu tenho recurso especial contra decisão proferida. Recurso especial contra decisão proferida, contra acórdão proferido que ofende lei federal. E tem o recurso extraordinário contra acórdão proferido que ofende a Constituição. Então, digamos que eu fiz um recurso extraordinário. Se eu fiz um recurso extraordinário, o que eu estou falando? Olha, existe aqui uma ofensa à Constituição. Interpõe o recurso extraordinário lá no STF. Aí os ministros do STF vão chegar, vão olhar para aquilo ali e vão falar, isso aqui não está ofendendo questão constitucional, não. Isso aqui está ofendendo é lei federal. Você deveria ter feito um recurso especial e não um recurso extraordinário. Mas tudo bem. A gente recebe o seu recurso extraordinário como recurso especial e remetemos lá para o STJ, porque é o STJ que julga o recurso especial. Ou seja, você fez errado. Em vez de deixar de analisar o seu recurso, porque você fez errado, que é o que normalmente acontece com todos os recursos, eu vou analisá-lo. Mas eu vou receber como se ele fosse certo. Tá? Eu vou corrigir o seu erro. Eu vou receber o errado como se correto fosse. Tá? A mesma coisa o caso dos embargos de declaração com o agravo interno. Esse já são interpostos à segunda instância, tá? Lá no TJ. E aí, você fez embargos de declaração. Mas aqui não é caso de embargos, não. Isso aqui é caso de agravo interno. Mas tudo bem. Não vou deixar de analisar seu recurso por causa disso. Vou receber o embargo de declaração como se agravo interno fosse. Só que, gente, isso não vale para tudo, tá? Não vale para tudo, meus amores. Tá? Só vale para esses casos. Porque senão, igual eu falei, eu ensinava só um processo, só apelação. E aí vocês podiam usar em tudo, porque sempre receberiam o errado como certo, né? Mas não é o caso, tá? Larissa, ficou melhor? Deu para entender melhor? Ah, ok. Gente, quando eu abro a próxima tela, só pedir só um minutinho para vocês.
que eu fui falando, fui gesticulando, meu anel voou, vocês não têm noção. Vamos continuar aqui agora com os nossos princípios, tá? Agora a gente vem para o princípio. Faltam seis. Princípio da consumação e da complementariedade. O primeiro, princípio da consumação, gente, é algo que a gente já conversou lá atrás me ajuda aqui, gente. No segundo período, Teoria Geral do Processo. Preclusão consumativa. Já pratiquei o ato processual, perco o direito de praticá-lo de novo. Perco o direito de praticá-lo de novo. Perdeu o direito de praticar de novo por quê, professora? Por quê você perdeu o direito de praticar o ato processual? Eu explico. Perdi o direito de praticar o ato processual porque eu já pratiquei antes, tá? Então, imagina o seguinte. Foi proferida aí a sentença X. Larissa é estagiária no escritório. Ela olha a sentença, né? Corre e faz o recurso, que ela é uma menina proativa. Só que o recurso vai ficar horrível, a Larissa, com todo respeito. Mas é porque você não aprendeu a fazer ainda, né? E aí o chefe dela passa o olho assim, ele tá preocupado com a alta da bolsa, a alta do dólar, a queda da bolsa, o coronavírus, a sogra dele que tá lá em isolamento social, e tá doido pro coronavírus continuar, para não ter que ficar convivendo com a sogra, sabe? Essas coisas boas da época do isolamento. E aí a Larissa chama, olha, vê o meu recurso, vê se eu posso protocolar assim. Ele tá lá preocupado com um monte de coisa, fala, Larissa, ó, protocola. No outro dia, a hora que ele tá mais centrado que ele vai ler, ele vê que o trem foi uma porcaria. Com todo respeito, Larissa. E aí, o que ele faz? Quer fazer outro recurso para corrigir aquele. Não pode. Por quê? Uma vez que eu interponho o recurso, eu não posso interpô-lo de novo. Princípio da consumação. Tá? Então, o princípio da consumação. Uma vez que eu interpus o recurso, eu posso interpô-lo novamente. Tá? Já consumei o ato. Eu falo que esse princípio da consumação, gente, é igual virgindade. Uma vez que você perdeu virgindade, meu amor, você pode passar o resto da vida fazendo sexo. Virgindade você não perde de novo. Perde uma vez só. É igual recurso. Você interpõe uma vez só. Depois você interpôs, você não pode interpor de novo, não, tá? Não vai ser a mesma coisa. Graças a Deus. Princípio da complementariedade. Aqui, gente, é uma situação um pouquinho mais complicada. Imagina que eu interponho um recurso. Eu até vou olhar aqui que tá. Os recursos devem ser interpostos no prazo previsto pelo CPC, juntamente com as razões de conformismo, tá? Mas aqui não. Vamos lá, ó. Se, após a interposição do recurso, houver modificação na decisão, a parte vai poder complementar suas razões. Deixa eu falar para vocês aqui. Ó, o princípio da complementariedade. Uma vez que eu interpus o recurso, eu não posso interpor de novo. Porém, ó, da complementariedade. Se a decisão mudar depois que eu interpus o recurso, aí eu posso complementar. Porque mudou, então eu posso modificar aquela parte que mudou, tá? Deixa eu explicar para vocês. Imagina a seguinte situação. Imagina que eu ajuizei uma ação de indenização por danos materiais e morais contra, vou falar Larissa de novo, contra a Larissa, tá, Larissa? Os pedidos de danos morais foram julgados procedentes e os de danos materiais improcedentes, tá? E aí, eu fiz um embargo de declaração. Não, minto. Perdão, gente, vou voltar tudo aqui. Ajuizei uma ação de indenização por danos materiais e morais. O juiz julgou os danos materiais procedentes e os danos morais ele não julgou. E aí eu fiz embargos de declaração, falando, juiz, você não julgou os danos morais. Julga porque eu quero isso também. Foi omissa a sua decisão porque você não julgou os danos morais. Eu fiz esses embargos, tá? Só que antes de eu fazer os embargos, a Larissa já tinha feito um recurso contra a decisão que a condenou a pagar danos materiais. Ela não fez um recurso contra a decisão que a condenou a pagar danos morais, porque o juiz sequer analisou os danos morais. Então, ela trabalhou só com os danos materiais. Só que eu fiz embargos e pedi para o juiz julgar os danos morais. Aí o juiz vai lá e julga os danos morais e condena a Larissa a pagar os danos morais. E ela já recorreu. Pelo princípio da consumação, ela não pode recorrer de novo. Mas pelo princípio da complementaridade, ela vai poder complementar o recurso dela, pedindo para que sejam revistos os danos morais também. Tá? Então, da consumação, se o da consumação fala
que uma vez que eu interpus o recurso, eu não posso interpor de novo, o da complementariedade, ele fala assim, ó, você não pode interpor de novo, não. Mas se a decisão mudar depois que você interpôs, você pode complementar, tá? Não pode recorrer de novo, mas pode complementar. A gente volta a falar disso quando a gente estiver estudando embargos de declaração. Mas se tiver dúvidas, podem fazer, tá, gente? Isso aqui é muito tranquilo. O princípio das decisões juridicamente relevantes, né? Que é o princípio dos pronunciamentos jurisdicionais relevantes, que a gente só recorre daquilo que tem importância, daquilo que tem decisão, daquilo que tem caráter decisório. De onde se conclui que eu recorro de decisão interlocutória, sentença e acórdão. E não recorro de despacho. Não cabe recurso contra despacho. Ok, galera? Gente, eu tô indo. Se vocês não fizerem pergunta, se vocês me pararem, eu vou, tá? Porque se eu parar toda hora para perguntar, gente, tem dúvida? Vai ficar muito chato para vocês também, né? Esse princípio vocês adoram, porque a gente usa eles na prova, tá? Que é o princípio do proibitio da reformatio impejus. Tá? O que significa o princípio da proibitio reformatio impejus? É o princípio que proíbe reformar a decisão para pior. Tá? Vou falar aqui como se fosse a prova de vocês. Imagina que você tirou 20 na prova. Aí você fala assim, Michele, eu acho que eu tinha tirado 25. Você corrigiu errado a prova. E aí eu olho só a prova e falo, que 25 o quê? Você tinha que ter tirado era 15. Porque eu corrigi errado mesmo. Mas eu te dei mais pontos do que você merecia. E eu diminuo a sua pontuação. Ô, gente, pensa bem. Pensa bem aqui com a tia. Presta atenção. Se isso fosse possível, você ficaria com medo de me pedir para rever a prova, não ficaria? Você ficaria intimidado. O mesmo acontece no recurso. Quando a gente recorre, a minha situação não pode piorar. Porque se a minha situação for piorar, eu vou ficar com medo de fazer recurso. Então, no recurso, gente, a minha situação ou ela fica a mesma, ou ela melhora. Se o meu recurso é provido, ela melhora. Se ele não é provido, ele fica o mesmo. O recurso não pode piorar a minha situação. Então, se eu ajuizei uma ação de indenização por danos morais contra o Lucas, e o juiz me deu 10 mil, e eu quero mais, e eu recorro querendo 20, o máximo que pode acontecer é ficar no 10. O pior que pode acontecer é manter o 10. E o melhor é chegar aos 20, né? Óbvio. Agora, não pode diminuir ainda o valor, tá? Ok, gente? Bom, falta só 2, nós estamos terminando. Princípio da lesividade do provimento, né? Gente, isso aqui é óbvio. Só posso interpor recurso se a sentença me foi prejudicial, tá? Eu tenho que ter perdido alguma coisa. Então, olha só, pedido a julgado procedente, o réu pode interpor recurso, porque ele foi condenado. O pedido a julgado improcedente, o autor perdeu a ação, então ele pode interpor recurso. Se o pedido for julgado parcialmente procedente, aí a gente fala que a sucumbência é recíproca, os dois perderam, aí os dois podem interpor recurso, tá? Deixa eu parar o share de tela. Então, presta atenção aqui nesse. Só pode recorrer quem teve prejuízo, gente. Se eu ganhei, eu não posso interpor recurso. Eu não tenho interesse recursal, não tem lógica. Eu pedi 1.000, ganhei 1.000, eu vou recorrer para quê? Para falar, olha, juiz, fazendo uma meia-culpa que eu acho que você devia ter me dado só 500. Não existe isso. Só pode recorrer quem teve prejuízo, tá? E aí, olha só, presta atenção com a tia aqui. Pedido julgado procedente, réu pode recorrer. Pedido julgado improcedente, autor pode recorrer. Pedido julgado parcialmente procedente, os dois podem recorrer. Tá? E para terminar, eu até saí aqui do share, mas vou até voltar. O top dos princípios para o recurso. Aquele princípio que me permite existir o recurso no mundo, que é o princípio do duplo grau de jurisdição, né? É aquele que fala que, olha, o mérito da ação, ele pode ser, a decisão, ele pode ser revisto. Aquele mérito pode ser revisto também. Eu não posso ficar só com a primeira decisão que eu tive. Porque a primeira decisão que eu tive foi proferida por um juiz, que é um ser humano, que é falho, que pode errar. Então, eu tenho o direito de rever aquela decisão, tá?
E se ela for revista pelo mesmo juiz, a decisão vai ser a mesma, não vai adiantar muito. Então, a gente revê a decisão com o órgão juridicamente superior e com outros julgadores. E aí não é, se na primeira instância é um julgador, na segunda são 3 desembargadores que vão julgar o recurso, que vão rever aquela decisão. Ou seja, a possibilidade de falha, que era de 1, passou para 3, diminuiu muito, tá? E é um órgão hierarquicamente superior. Então, o princípio que me dá direito ao recurso é o princípio do duplo grau de jurisdição e que permite que a gente não viva na ditadura do judiciário, porque o juiz pode proferir sentença mais louca que ele quiser, mas a gente sabe que ela poderá ser revista porque temos o duplo grau de jurisdição, o direito ao recurso, tá? Essa matéria que eu trabalho com vocês aqui esse semestre, gente, ela é fantástica, porque o recurso garante que a gente não fique na mão desses julgadores que muitas vezes são loucos, né? Então, ela dá poder pra gente, ela é muito boa, tá? Bom, encerrei a matéria por hoje. Vou até parar a gravação, mas perguntas, vocês têm dúvida, gente?